Muito bom dia aí aos irmãos que estão chegando na nossa live. Vamos esperar mais um pouco para que os demais também cheguem. Nós estamos todo domingo agora, neste mês de agosto, fazendo essas lives com alguns missionários que nós, como igreja, temos orado e temos acompanhado, temos apoiado, né? Esse mês é um mês de missões na nossa igreja, aniversário da Igreja Presbiteriana nesta semana, 12 de agosto, celebramos 161 anos desde quando o missionário Ashbel Green Simonton saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, sem conhecer a sua própria língua, sem saber o português, e veio para cá aos 26 anos, trazendo esse desejo de compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus entre os brasileiros. E hoje nós somos frutos, então, a Igreja Presbiteriana é o resultado de um sonho missionário, de um projeto missionário. Nós nascemos por causa de um desejo missionário e agora nós, como igreja, podemos também enviar missionários, sustentá-los pela oração e apoiá-los financeiramente. A nossa igreja local, hoje nós apoiamos 5 missionários e neste mês de agosto nós faríamos a nossa feira missionária. E hoje nós vamos bater um papo com um missionário, nós vamos chamá-lo de Johnny. Ele está na Ásia, no continente asiático, já há alguns anos que nós temos apoiado, e vai falar um pouquinho da sua experiência ali, do que ele tem vivido, ele, a sua família, diante agora dessa nova realidade, desafio que é a pandemia, que atingiu todos os países, e trazer uma palavra de desafio, de encorajamento, uma palavra para o nosso coração a respeito do nosso compromisso em apoiar a obra missionária, né? Não perdermos jamais o nosso alvo, não perdermos jamais qual é a nossa missão. Eu quero deixar aqui um texto, antes da gente fazer um breve bate-papo, e depois o Johnny vai trazer uma palavra para a gente. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 15, foi inclusive o texto que o outro missionário, outro obreiro, trouxe para a gente no domingo passado, né, o obreiro que está ali no Oriente Médio. E o texto diz assim, Romanos 15, verso 20, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. O apóstolo Paulo tinha bem claro, né, a sua missão como apóstolo dos gentios, de levar o evangelho e tornar conhecido o nome do Senhor Jesus entre os povos que ainda não tinham sido alcançados pelo evangelho. Eu creio que esta deve ser o principal esforço, dedicação da igreja. Levarmos o evangelho onde ainda o evangelho não foi proclamado. Lembrar que Jesus disse em Mateus 24 sobre um dos sinais que antecedem a sua volta, e um dos sinais está relacionado diretamente à obra missionária da igreja. Ele disse, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus fala que o evangelho deve ser pregado por todo o mundo, para
testemunho a todas as nações. A palavra nações significa etnias. O que define uma etnia é as suas características básicas, né? A sua língua, a sua cultura. Portanto, o evangelho ainda precisa ser levado a muitos povos, a muitas nações que não têm, às vezes, nem sequer a Bíblia traduzida na sua própria língua. Então, esse deve ser o desafio da igreja, de levar o evangelho a esses povos e nações, de orarmos pela obra missionária, por aqueles que foram e ajudarmos, sustentarmos financeiramente pela oração, nosso apoio àqueles que saíram da nossa própria nação. Hoje o nosso país, podemos dizer, é um celeiro, né, de missionários para o mundo. Nós que fomos alvo, fomos campo missionário, hoje nós estamos exportando missionários para outras nações. Então nós vamos aqui conversar com o Johnny. Ele e a sua família está no continente asiático, e ele vai falar um pouco dessa sua experiência ali, já há alguns anos que ele está, e essa situação agora de pandemia. Antes eu quero orar com você que está aí na sua casa, para que Deus venha nos abençoar, né, nesta manhã, falar ao nosso coração, esse dia que é o dia do Senhor Jesus, o dia que nós estaríamos presencialmente, estamos agora pela internet, mas à noite, 19 horas, você é o nosso convidado para estar junto com a gente, tomando todos os cuidados que estamos tomando, mas estamos reunidos como igreja para adorar o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, agradecer por tudo que tu tens feito por nós, e te louvamos porque nós somos fruto dos teus planos. Nós fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor colocou no coração de um jovem que saísse do seu próprio país e trouxesse o evangelho à nossa nação. Hoje nós somos uma igreja, Senhor, organizada na nossa nação, e podemos hoje enviar missionários, apoiá-los, sustentá-los. Jamais nos deixe perdermos, como igreja local, qual é a nossa missão, qual é o nosso sentido de existir como igreja, que venhamos sempre testemunhar de Cristo Jesus a todas as pessoas. E pedimos, Pai, abençoa os teus servos que estão ao redor do mundo, pregando a tua palavra, livrando-os, provendo as suas necessidades, encorajando diante dos desafios que eles têm. E que o Senhor venha nos abençoar, cada família nesta manhã, Pai, trazendo uma palavra ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então vou colocar aqui o nosso irmão, o Johnny. Muito aqui para nós, bom dia, para você aí. Boa noite, né, Johnny? E é isso. Boa noite, bom dia, Reverendo Tiago, um prazer estar aqui com vocês, um prazer, um grande abraço para os queridos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Carambeí e aos demais irmãos também que participam conosco desse momento aqui. Um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Nada, nós que agradecemos a sua disposição em estar com a gente, e queria que você falasse um pouco sobre a situação que vocês estão vivendo aí na Ásia, como é que foi desde o começo a pandemia, como é que vocês estão hoje, falasse um pouquinho dessa realidade aí que vocês estão vivendo, se está sendo tão intensa como foi aqui no Brasil, pudesse falar um pouquinho aí. Tá bom, reverendo. É o seguinte, irmãos, pastor, nosso ministério é na China. Eu posso falar aqui do ministério porque eu não tô mostrando. Ok, eu não estou mostrando o meu rosto
e também estou usando esse codinome aí por questão de segurança. Então, quando a gente mostra o rosto, a gente já não pode falar certas coisas, mas quando eu não estou mostrando o meu rosto, eu já posso falar um pouco mais abertamente. Então, o nosso ministério é na China, nós trabalhamos com muçulmanos ali, temos o privilégio de ter a igreja de Carambeí como parceira desse projeto, que entendemos que não é nosso, é do Senhor. E ali estávamos, né, na China, quando estourou a pandemia, logo ali. Inclusive, nós achávamos que não vinha, teria uma viagem para a Tailândia já marcada, no final do ano passado, achávamos que não vínhamos porque as coisas começaram a se tornar bastante difíceis lá na China, né? Começaram a fechar as coisas, fechar o comércio, não ter mais ônibus, porque cada dia que passava, mais e mais, crescia o número de contaminados. Tanto é que a gente conseguiu adiar a nossa passagem, adiar não, antecipar a nossa passagem, né? Nosso voo para a Tailândia, estamos agora na Tailândia, porque achávamos que não teríamos condições de sair da China. Então, conseguimos sair da China, né, depois de alguns dias se fecharam também as fronteiras, e as coisas foram se intensificando de uma maneira tal, quando a gente saiu, a gente não achava, né, que isso ia se transformar em uma pandemia. Então, a dificuldade que tivemos foi para sair da China. Graças a Deus saímos, mas quando pensamos em retornar, já não conseguíamos mais retornar, porque nós vimos somente para 2 semanas, passar 2 semanas na Tailândia, que foi uma das nossas agências missionárias, nos presenteou com 2 semanas, porque foi logo depois que a gente recebeu o diagnóstico da a nossa filha caçula, de autismo. Então, assim, isso pegou a gente de surpresa, a gente ficou bastante abalado com isso, e então a agência que já tinha, né, percebido e acompanhado a gente resolveu dar para a gente essas 2 semanas. Seria semana assim mais de refrigério, onde também a gente ia receber terapia, né, através de um centro missiológico aqui, cristão, que recebe missionários, assim como nós, né, que precisam de acompanhamento pastoral, precisam de aconselhamento, e geralmente esses aconselhamentos são por missionários que vivem também em contexto transcultural. E aí, né, recebemos esse acompanhamento, que foi muito bom para nós, como família, né, algumas ferramentas mais, né, para lidar com a nossa filha autista, mas aí a dificuldade, ela se ampliou depois que as fronteiras da China se fecharam, e aí a gente não conseguiu mais retornar para a China. Então, chegamos em fevereiro, e até hoje estamos aqui, tivemos que buscar, né, reinventar a nossa vida, nosso ministério, buscar outras opções. Graças a Deus o visto de turista foi renovado, né, porque nós como brasileiros temos 3 meses de visto aqui de turista, e pode-se conseguir mais 3 meses se sair do país, mas como no tempo de pandemia ninguém podia sair do país, então o governo bondosamente estendeu o visto por mais 3 meses sem precisar sair do país, só que já venceram esses 3 meses também. Então, assim, eles estenderam um pouco mais até dia 26 de setembro, né, mas é a última vez que eles estendem. Então, assim, a gente está nas mãos do Pai, há uma possibilidade de ficar aqui, mas através de um ministério, porque como eu trabalho com muçulmanos, a minha abordagem é com o futebol. Através do futebol, eu tenho alguns cursos da CBF, né, outros cursos da FIFA, então, através do futebol, a gente chega nesses contextos muçulmanos, e ali, fazendo amizades, a gente procura, através do testemunho e da pregação também do Evangelho, falar de Cristo. Essa é a nossa porta de entrada. Então, reverendo, a situação atual é essa hoje. A gente não sabe, a gente sabe que não vai voltar para a China agora, porque as fronteiras estão fechadas provavelmente até o final do ano. Nosso visto também lá já venceu.
Então, a possibilidade que temos é ficar aqui, não sabemos se isso realmente será a vontade do Senhor, porque também há dificuldades, né? Nossa família são 5 pessoas, então eles estão cobrando muito caro, né, para renovar o visto sem precisar sair do país, porque o passo normal, os trâmites normal seria sair do país, né, para buscar uma embaixada da Tailândia e aí sim voltaria, mas nesse tempo de pandemia eles estão exigindo quarentena, estão pedindo $1.000 por pessoa para quarentena, além de plano de saúde, além de comprovação de uma quantia considerável na conta bancária, caso algum membro da família seja infectado, para cobrir, né, possíveis despesas hospitalares. Então, a gente está nas mãos do Pai, a gente não sabe, né, o que o Pai está preparando para nós, a gente sabe só que a vontade dele é a melhor, né, boa, perfeita e agradável. Entendi. Então, a pandemia, de certa maneira, pegou todo mundo de surpresa, principalmente vocês, que tinham saído do país da sua filha, acabaram ficando presos 2 vezes, né? Primeiro pela pandemia e segundo agora porque não conseguem retornar para a China, né? E as restrições aumentaram mais ainda para os estrangeiros, né? Eu vejo que a obra missionária teve um forte impacto por conta dessa pandemia, não é verdade? Justamente, reverendo, um impacto muito forte, né? A gente, aqui na Tailândia, né, a gente, inclusive, antes mesmo do governo aqui, da monarquia, né, aqui é monarquia, a monarquia decretar o lockdown aqui, a gente teve umas 2 ou 3 semanas visitando aqui, né, muçulmanos, porque aqui tem muçulmanos também, como uma das agências trabalha só com muçulmanos. Então, a gente foi no centro, tem mesquitas muçulmanas, quando a gente começou a tentar desenvolver amizades com eles, aí foi que eles decretaram, né, o lockdown, e de fato aqui, como é monarquia, né, todo mundo obedeceu, ninguém saiu na rua, então, mas a gente sentiu também, né, que a gente não podia chegar a se acercar ao povo-alvo, justamente por causa do lockdown, e isso de alguma forma afeta, né, a gente fica triste, mas sabendo também, né, o que consola é sabendo que Deus soberano, né, está a par de tudo isso e tem um propósito em tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho, bem rápido, para depois você já trazer a palavra aí para a igreja, dessa sua estratégia, né? A gente, quando fala de evangelização, a gente sempre tem que buscar, às vezes, usar uma criatividade, alguma ferramenta, algum instrumento. Hoje, por exemplo, a internet tem sido esse instrumento para difundir, para alcançar novas pessoas. E você, quando recebeu esse chamado de Deus para levar o evangelho aos muçulmanos que moram na China, você buscou uma ferramenta, porque você não poderia entrar na China como missionário, evidentemente. Justamente. E você, então, buscou uma ferramenta. Conte um pouquinho disso. Como é que foi essa ideia, né, de se tornar um técnico, né, de futebol e, através do futebol, levar o evangelho aos chineses e agora aí onde você está? De fato, reverendo, como nós nos conhecemos aí, né, já de uma longa data aí, né, a minha formação não facilitaria, né, minha formação teológica, missiológica, né, seria o único, o bacharel que eu teria seria esse, então não poderia entrar, né, com esse currículo aqui. Então, eu procurei, né, saber, depois de sentir a confirmação de Deus, do chamado para trabalhar na China com povos muçulmanos, a gente começou a orar e buscar do Senhor o que fazer. Aí, bom, o Brasil é reconhecidamente, mundialmente, o país do futebol, né? Todos ainda reconhecem, apesar do nosso futebol não estar lá essas coisas a nível mundial,
né, ainda tem essa fama, essa prerrogativa aí de produzir bons jogadores, né? Não era como antes, mas ainda produz bons jogadores, ainda está aí no cenário nacional, mundial aí. Então, né, como eu sempre gostei, né, de futebol, eu pensei nessa possibilidade e aí abriu portas, né, através de um time no interior da Bahia, um time profissional que joga na Série D do Campeonato Brasileiro. Na época, o treinador era um irmão Batista, e aí eu conversei com ele, ele abriu as portas dos treinos para eu observar, de imediato já falei para ele do propósito, né, que seria chegar em um país de perseguição religiosa, como um treinador, e ele abraçou o projeto. Não, você pode vir aqui todo dia. Comecei aí, conheci o presidente do clube, o presidente bondosamente também abriu as portas para mim, e foi através do presidente desse clube, que apesar de não ser cristão, ele que me colocou em contato com os coordenadores do curso da CBF, e aí foi que eu pude, né, fazer, porque para fazer esse curso teria que ter educação física, ser formado em educação física, e como eu não tinha essa formação em educação física, mas aí eu expliquei do projeto, falei que não ia trabalhar no Brasil, né, como treinador de futebol, e foi assim, então, que eles me deixaram fazer o curso. Então, eu fiz a licença C, lá na Granja Comari, depois de um tempo eu voltei e fiz a licença B, e se Deus me der a graça, eu quero fazer a licença A. Licença C trabalha com crianças, né, escolinha de futebol. Licença B trabalha com a base do futebol, são garotos, adolescentes, né, até dos 21 anos, e a licença A já trabalha com profissionais, né, clubes e times profissionais, treinadores profissionais, e a licença Pro habilita você a trabalhar com profissionais internacionalmente. Então, vimos, né, eu tinha só a licença C, e a necessidade de futebol na China é tão grande, porque existe um projeto lá, que o governo abraçou, de melhorar o futebol, através das escolas. Então, isso casou perfeitamente. Então, com a licença C, eu tive o privilégio de ser treinador de futebol de um time profissional, né, que eles lançaram o time, né, por causa da gente, porque estávamos morando numa cidade interior lá de uma das províncias, né, uma cidade de 4 milhões de habitantes, que para ele é uma cidade pequena, cidade interiorana, né, e aí foi através dessa experiência que nós, né, tivemos, assim, a possibilidade de poder compartilhar o evangelho de forma mais aberta, né? Porque tínhamos respaldo de pessoas que falavam, sabiam que nós éramos diferentes, porque a gente sempre, né, quando reunia com eles, a gente pedia permissão para orar, e nós orávamos agradecendo a Deus pelas refeições, e eles viram, vocês têm uma coisa diferente, vocês creem em Deus, isso é muito bom, a gente não tem essa fé que vocês têm, mas admira muito isso que vocês têm. Então, através disso, a gente começou, né, sentiu, assim, liberdade para compartilhar, e todos os treinos, tanto para as crianças como para esse clube, né, esses profissionais, a gente compartilhava o do Evangelho, sempre levava um provérbio, né, porque eles gostam muito, né, de provérbios, tem os famosos provérbios chineses, então a gente levava um provérbio e a partir daí a gente ia compartilhando, e aqueles que demonstravam mais interesse, a gente se acercava, sempre através da amizade, né, o futebol que levava para estreitar os laços da amizade, através da amizade eles viam o nosso testemunho, a forma como a gente tratava as nossas esposas, os nossos filhos, e isso chamava atenção, e através disso a gente ia, né, quando sentia segurança, a gente dava a Bíblia para alguns deles, né, e aí eles tinham contato direto com a palavra do Senhor. Então, assim, basicamente era isso. Tivemos um tempo também de receber na nossa casa crianças, né, muçulmanas. A gente chamava para jogar, só que antes dos jogos, né, de videogame, a gente jogava a Bíblia na mão deles. Como o nosso chinês não era fluente, a gente botava a Bíblia, apontava um texto de Jesus, uma história de Jesus, e antes do jogo, né, sempre tinha uma história. Aí o trabalho foi crescendo,
ao ponto da gente chamar outros missionários que já dominavam o idioma para contar historinhas da Bíblia, historinhas que eles nunca ouviram antes, né? A Bíblia, aqueles meninos nunca tiveram contato com a Bíblia, a primeira vez que eles pegavam na mão a Bíblia, e para nós isso era muito, muito legal, muito emocionante. Então, assim, o futebol, ele abre muitas portas, né? Tanto lá como aqui na Tailândia. Eu estou aqui, a possibilidade de ficar aqui também é por meio do ministério através do futebol. Entendi. Ok. Eu vou deixar você à vontade, Johnny, para trazer, então, uma palavra de encorajamento para a igreja nesse mês, que é o mês de missões na nossa denominação. Então, fique à vontade aí para compartilhar o que Deus tem colocado em seu coração e abençoar a nossa vida aí com a palavra de Deus, tá bom? Amém, amém, reverendo. Então, eu queria compartilhar um texto aqui. O reverendo Tiago, na sua oração, pediu para Deus, né, não deixar que a gente perca, né, a nossa missão, né, perca de vista a nossa missão, né? E eu queria falar justamente dessa missão, da nossa identidade que está vinculada à nossa missão. E é aquele texto, um texto clássico, um texto famoso, né? Com certeza os irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Já ouviram inúmeras pregações nesse texto. Creio eu que o reverendo Tiago já pregou nesse texto, que é o texto lá de 1 Pedro 2:9, né? Então a gente vê nesse texto aqui duas coisas básicas, né? A gente vê a nossa identidade espiritual, e essa identidade espiritual está diretamente vinculada com a nossa missão, né? Então, nós temos uma identidade, e essa identidade nos leva a cumprir a nossa missão. Eu não sei se você já parou para pensar na sua identidade espiritual. A sua identidade física, a sua identidade humana, por exemplo, o seu RG, ele fala muitas coisas a respeito de você. Apesar de ser um documento assim relativamente pequeno, ele traz muitas informações relevantes sobre a sua vida. Ele fala sobre o seu nome, fala sobre os seus pais, fala sobre o seu gênero, fala sobre o lugar que você nasceu, fala sobre a sua regionalidade, a sua cidade, o seu estado, fala sobre a sua nacionalidade, né? Dá para você um número, mostra a sua fisionomia. Então, assim, ele mostra várias coisas importantes e relevantes sobre quem você é. Mas transferindo isso para a nossa vida em Cristo, para o nosso novo nascimento, aqueles que já receberam ao Senhor como Salvador de suas vidas, que já foram alcançados pela graça de Deus, né, eles receberam a partir do momento que o Espírito Santo tocou, que essa graça chegou, invadiu o coração deles, eles receberam uma identidade em Cristo Jesus. E se eu perguntasse para você, quais seriam, então, fazendo esse paralelo aí com a sua identidade, com o seu RG, seu registro geral, você poderia pensar em características da sua identidade espiritual? O que a sua identidade espiritual revela? Isso foi tão importante, irmãos, tão impactante para mim, que antes de sair ao campo, apesar de já ter tido uma outra experiência transcultural em um país da América Latina, eu não me via assim como um missionário transcultural em um contexto missionário, um contexto muçulmano, porque eu achava, bom, isso aí é demais para mim, ou seja, eu não tenho capacidade, condições de desenvolver o ministério assim. Então, eu olhava os missionários como os meus heróis, né? Pessoas que iam, que abdicavam, né? de tantas coisas, que deixavam, como o reverendo Tiago falou aí do Simon, deixou o seu país, não conhecia a língua, que é o que a gente enfrenta aqui, né? Não sabe falar, né, coisas, e alguém tem que falar por você. Então eu olhava assim, poxa, meu herói. Quando a gente ouvia a história de Simon é o meu herói. Só que quando eu
quando o Senhor falou, né, ao meu coração com esse texto, eu mudei de pensamento em relação a isso. Por quê? Porque eu me incluí nisso aí a partir do momento que eu entendi que a minha identidade em Cristo me leva a cumprir a missão. Ou seja, se você é uma nova criatura em Cristo, se fomos alcançados pela graça do Senhor, se nos tornamos aí participantes do seu reino, nós somos família, e como família, nós juntos temos uma missão a cumprir. Temos uma identidade, e essa identidade nos leva a cumprir a missão. E qual é a nossa identidade? Quais são as características? Esse texto aqui revela algumas, né? Tem outras características aí na Bíblia, mas esse texto revela 4, né? 4 características da sua identidade espiritual, da sua identidade em Cristo. Então, o texto diz que que nós somos, que eu sou, geração eleita. Ou seja, como se Deus estivesse falando contigo, filho, filha, você foi gerado de uma forma seletiva, e eu quero convidar, por meio de você, outras pessoas de outros lugares, gente de toda raça, tribo, língua e nação, para fazer parte disso. Então, observe que ser geração eleita já está diretamente vinculado à sua missão, né? A missão a gente vai falar, que é a segunda parte do versículo. Então, estamos falando aqui da característica. Sacerdócio real é outra característica. Como sacerdote, por meio de Cristo, eu entendi também que o livre acesso ao Rei dos Reis, acesso que no Antigo Testamento era restrito a um número, né, reduzido de pessoas, né? Agora que Cristo veio, o véu se rasgou, o véu do santuário se rasgou, e eu tenho acesso, né, a esse Rei dos Reis, ao trono da graça. Então, por meio dessa graça, eu sou impulsionado, eu sou motivado a servir a outros. Como? Levando essa mensagem até os confins da terra, porque eu sou o sacerdócio desse reino, né? Por isso que é sacerdócio real, sacerdócio de Cristo. Não existe mais um sumo sacerdote, porque todos nós temos essa obrigação, esse dever, esse privilégio de levar a palavra até os confins da terra. Nação santa, ou seja, depois de gerado, depois de recebido, adotado como membro da família de Deus por meio de Jesus, nosso irmão maior, eu entendi, você deve entender que você foi separado para Deus para cumprir a missão. Então, você é santa nisso, separado para quê? Para cumprir a missão. Você é povo exclusivo de Deus, ou seja, o Senhor nos revela aqui que nós fomos comprados por um preço de valor inestimável, que foi o quê? O sangue de Cristo Jesus na cruz. Recebemos de graça, mas custou muito caro, que foi o sangue precioso do Filho de Deus derramado na cruz. Por isso que nós somos chamados de povo exclusivo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Olha que maravilha, queridos. Nós somos isso tudo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que nós não somos o que somos simplesmente para louvarmos a Deus, para irmos à igreja, que faz falta, os irmãos percebem aí o que faz falta. A gente aqui não tem nem igreja para ir, na nossa comunhão aqui geralmente em casas, é como a igreja de Atos lá, a gente não pode cantar alto, tem que cantar baixinho, não pode reunir com membros locais, os chineses, no caso, né? Os chineses, por exemplo, eles não podem também reunir grupos grandes em lugares abertos, tem que ser em casas, grupos pequenos. Os retiros que eles fazem, quando fazem, são em alto mar, eles alugam um barco aí, né, e vão para alto mar, e lá eles cantam alto, né, e louvam ao Senhor com alegria, né, com júbilo, né, com vozes de brados de louvor ao Senhor, porque eles não podem fazer isso, né? Então, nós teríamos muitos motivos aqui para só louvarmos a Deus por essas 4 características, mas não é só isso, que é isso também, mas não é só isso que Deus espera de nós. Por quê? Porque ele fala que nós somos o que somos, aí está a segunda, né, parte do versículo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pro povo de propriedade exclusiva para. Então, vocês são o que são
com um objetivo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, é por isso que depois de entender esse texto, eu falei, não, eu também fui chamado para isso. Não é só aquele que está lá, não é só o Simon, não é só o Paulo, não é só os grandes missionários, eu também fui chamado para isso. Independentemente de ir ou não, nós somos um corpo, uma igreja só. E eu não poderia, irmãos, de forma alguma, fazer o que eu estou fazendo agora, se não fosse o apoio da igreja, se não fosse, né, o ofertar, o orar, o segurar as cordas, porque somos uma igreja, somos irmãos. Ou seja, a partir desse entendimento pessoal de que eu fui alcançado pela graça, me tornado filho de Deus, né, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua luz admirável, tudo começou a fazer sentido para mim. E aos poucos foi se dissipando o receio que eu tinha de deixar o que eu estava fazendo ali no Brasil, né? E a visão errada, ela foi se esvaindo da minha mente, de que os trabalhadores das searas eram super crentes, eram os meus super-heróis. Não, a gente como a gente cheia de defeitos, gente, né, que sofre tentações, gente que erra, que peca, que escorrega, que cai, que se levanta pela graça do Senhor e continua a jornada. Então, é por isso, então, que eu, você, nós podemos testemunhar, testificar que esses privilégios, né, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, nos convocam, tanto eu e você, pessoas comuns, para juntos, como um corpo de Cristo, nos colocar nas mãos de Deus, desse Deus extraordinário, para cumprir a missão, que é anunciar quem Jesus é e o que ele fez por nós. E com base, irmãos, nesse testemunho aqui da palavra de Deus, vinculando com esse testemunho pessoal da minha mudança de pensamento, nós podemos sim dizer, para concluir, que nós somos o que somos, você é o que é, para cumprir a missão. Ou seja, você recebeu essas bênçãos para cumprir a missão. Se você não está cumprindo a missão, então você não pode ser o que você é. Você não pode ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E se você está cumprindo a missão, é porque você é tudo isso. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Em outras palavras, a sua identidade em Cristo te impulsiona a cumprir a missão de fazer Jesus conhecido. Aí em Carambeí, aonde você estiver escutando isso, e ao mesmo tempo, não é ou, é ir ao mesmo tempo, né, na Tailândia, na China, através da oração, através, né, do segurar as cordas, do suporte que a Igreja de Cristo, como o pastor falou, né, que nós éramos os alvos, né, nós éramos os passivos, nós recebemos o Evangelho como povo brasileiro, e agora nós enviamos, somos o agente ativo, enviamos as pessoas para pregar o Evangelho. Então, é por isso que nós falamos, somos parceiros. Não é a igreja de Carambeí nos ajuda. Não tem isso de ajudar, né? Porque quando a gente fala de ajudar, a gente pensa, né, um ajuda e outro é ajudado. Não existe isso. É colaboração, é parceria. Ou seja, eu estou aqui no campo de batalha, mas os irmãos estão aí enviando os recursos, orando, sustentando espiritualmente, porque é um projeto só, então somos colaboradores de Deus, e não existe um projeto do missionário A, do missionário B, nós apoiamos o projeto do missionário, não existe projeto de missionário, existe projeto de Deus. Existem estratégias, né, estratégias que nós falamos aqui, e nós tivemos o privilégio de ir a Carambeí, compartilhar das estratégias que Deus estava colocando, do chamado de Deus para vir para aqui, por isso que a igreja, né, bondosamente abraçou, entendendo justamente isso, que apoiaria, né, e a colaborador de Deus não seria apoiar a família A ou B, a nossa família, mas apoiar a pregação, a missão de Deus, porque entendia justamente isso, que recebeu essa identidade, a igreja entendeu que recebeu a identidade para cumprir a missão. Por isso que nós somos aqui um corpo em Cristo, e como um corpo em Cristo, estamos juntos nesse propósito. Então, eu gostaria, né, de terminar orando por vocês aqui, orando por nós, para que
Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Eles estão lá do outro lado do mundo, no Brasil, Senhor. O Brasil precisa de Ti, Senhor. Foi afetado, né, hoje é um dos epicentros aí da pandemia, ó Deus, mas não deixe, ó Deus, que isso afete, ó Deus, a visão principalmente, o ardor missionário. Estamos no mês de agosto, que é um mês muito importante para nós, um mês de missões, ó Deus, que marcou ali quando o teu servo Sábito pisou ali, ó Deus, em solo brasileiro, no Rio de Janeiro, pregando, para pregar a tua palavra, e hoje nós somos uma igreja constituída pela graça, pelo amor do Senhor, sustentados pelo Senhor, não só pelo Sábito, mas por outros que vieram e outros que continuam vindo como bênção, instrumentos de bênção em tuas mãos, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que nos ensina, nos mostra a nossa identidade espiritual. Que bênção, ó Deus, ser o que somos, que bênção ser geração eleita, que bênção é ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor, com essa finalidade, com esse objetivo final de anunciar, que possamos realmente anunciar as grandezas, o quão Cristo é grande, o quão Cristo transformou a nossa vida e pode transformar a vida de quem quer que seja. Alcança cada coração, Senhor, nesta manhã lá no Brasil, nesta noite aqui também na Tailândia, alcança o meu coração para que nós não percamos, ó Deus, juntos não percamos, ó Deus, a missão, o objetivo, ó Deus, o motivo através do qual estamos aqui, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém. É isso aí, Rev. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Johnny, pela sua família, seus filhos, e esta palavra nos encoraja a jamais nos esquecermos, né, que a nossa identidade como povo de Deus traz sobre nós uma grande responsabilidade, né? A palavra sua, de fato, nos desafia, nos encoraja a entender o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, quando disse no verso 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Como você falou, nós temos uma parceria, né? Nós juntos, como Igreja do Senhor, nós aqui, você aí, somos parceiros para cumprir esta missão de levar o Evangelho de Jesus àqueles que não o conhecem. Abençoar grandemente sua vida, sua família, venha dar a vocês essa clareza onde você vai ser mais útil ao reino de Deus, se é permanecer na Tailândia, se é voltar para a China, se é vir para o Brasil e depois retornar para a China, mas conte conosco aqui como igreja, Amém. Com as nossas orações, com o nosso apoio financeiro, somos parceiros, colaboradores, junto com você, para levarmos o Evangelho, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, mas também aos países e povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu queria orar pela sua vida, Johnny, orar pela situação que você está buscando, essa direção de Deus para o seu ministério. Obrigado. Podemos orar? Ó Pai, quero te agradecer pela vida do Johnny, Senhor, ele que é um servo do Senhor, já conhecemos há tantos anos, e que tem servido o teu reino com fidelidade, com integridade. Nós te pedimos, Pai, o Senhor venha guardar a família dele, ó Deus, venha sempre protegê-los e dar discernimento, ó Pai, para que eles possam entender a vontade do Senhor para a vida deles. Se é de permanecerem na Tailândia, se é de retornarem para a China, mas que o Senhor esteja direcionando a vida dele, como o Senhor sempre direcionou, e usando ele, ó Deus, através dessa estratégia do futebol para testemunhar de Jesus àqueles que não te conhecem, Pai. Obrigado pela vida dele,
Obrigado pela sua família, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre eles, ó Deus, tua graça, que tem sustentado eles nessas dificuldades que eles tiveram de readaptação, e que o Senhor continue com a tua boa mão sobre a vida deles, ó Pai. E nós, como igreja, nós te pedimos que, como parceiros que somos, colaboradores, de levar o teu evangelho, que o Senhor venha sempre fazer com que haja um despertamento no nosso coração, da gente entender, de fato, a nossa identidade, a nossa responsabilidade diante do Senhor, pelo que tu fizeste por nós em Cristo Jesus, e entendermos a nossa missão de sermos testemunhas e proclamarmos o teu evangelho, Pai. Derrame graça sobre nós, desperta a tua igreja, Senhor, e que o Senhor venha nos usar para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado. Deus abençoe grandemente, Johnny, sua vida. Um forte abraço para a esposa, para as crianças, né, que já estão bem grandes, né? É verdade. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado por trazer essa palavra para nós, compartilhar a sua experiência conosco. E conte com a gente aqui, como igreja em Carambeí. Obrigado, Eve. Um abraço para você, um abraço para a Lúcia, para todos os irmãos queridos aí. Amém. Eu quero agradecer aí você também na sua audiência, aos irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus sustente você, o seu lar, e que você possa ser uma testemunha de Jesus, como o nosso obreiro missionário Johnny trouxe para nós essa manhã essa palavra. Que os privilégios que nós temos em Cristo façam com que a gente pense cada vez mais sobre a nossa responsabilidade diante do que ele fez para levar o evangelho àqueles que não o conhecem. Que Deus abençoe sua vida seja uma luz a brilhar, você faça diferença no reino de Deus, você seja uma testemunha de Jesus para as pessoas à sua volta. Vamos terminar a nossa transmissão e deixando esse convite para você estar com a gente. Hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto. Você é o nosso convidado, você que pode participar, que não faz parte do grupo de risco, está convidado. Vá de máscara, é o uso obrigatório, e lá estamos tomando todos os cuidados aí necessários. Então, que Deus te abençoe, tenha um excelente aí dia, almoço com a sua família, fique na graça e na paz de Cristo Jesus.